Salve rapaziada, meu nome é Gustavo Rocha e hoje eu queria trazer um conteúdo para vocês relacionado ao tema de estrutura de dados e algoritmos de ordenação. É muito comum você ter contato com esses algoritmos de ordenação na época que você está na faculdade, normalmente ele aprendendo lógica de programação, até na parte mesmo de estrutura de dados, eu tive nas duas matérias. São algoritmos de ordenação mais simples, esses três, né? O Bubble, o Selection e o Insert and Sort. Eles são mais tranquilos, assim, vocês vão ver que eu vou ter um videozinho numa página na web lá que até exemplifica como é feita a troca. Às vezes você vendo de forma visual é mais tranquilo do que você ficar só ali programando, etc. A ideia no futuro também é trazer isso programando aqui junto com vocês, posso pensar em um conteúdo desse tipo, mas hoje a ideia é só fazer uma apresentação e depois mostrar para vocês como funciona os métodos de ordenação através de um site russo. Sim, um site russo, como diria meu professor da época da faculdade. Bom, mas vamos lá. O que é ordenação? Bom, ordenação é muito simples, como você pode imaginar. É uma forma de organizar elementos em uma sequência específica, seja ela do menor para o maior ou do menor para o maior, etc. Crescente ou decrescente, né? É uma operação comum ali, normalmente, quando você pega essas linguagens de programação mais ergonômicas, por exemplo, você pega um TypeScript, você pega um JavaScript, você pega até mesmo o Java e outras linguagens de programação, e normalmente você tem um método de ordenação lá, acho que no JavaScript você vai ver o sort, você tem alguns métodos de ordenação, né? São métodos de ordenação padrões que cada linguagem tem ali para poder fazer algum tipo de trabalho em cima de, normalmente, arrays ali, para você poder estar ordenando de forma crescente ou decrescente. São algumas facilidades, né, que essas linguagens de programação mais ergonômicas trazem, né? Mas do ponto de vista técnico mesmo, ordenação é ordenação. Você vai deixar isso de uma forma crescente ou decrescente, vai ordenar com base em um atributo específico ali, dependendo do tipo de dado que você estiver tratando. Mas, de uma forma geral, é uma ordenação, não deixa de ser uma ordenação ainda, por si só. Sempre depende, obviamente, do critério que tu está usando, ou da forma que tu quer organizar aquele conjunto de dados ali. Mas, de uma forma geral, acho que todo mundo tem familiaridade com o conceito de ordenação por si só. Bom, vamos lá. Bubble Sort, mano. Bubble Sort é o algoritmo força bruta, cara, entendeu? Como diria meu professor da época da faculdade, força bruta, irmão, entendeu? É um por um, parceiro, entendeu? Pensa assim, ó, eu até me empolgo um pouco, mas assim, pensa assim, o Bubble Sort ele é o algoritmo mais simplista possível, mais tranquilo possível. Por quê? Porque é o algoritmo força bruta, cara, entendeu? Força bruta. É o cara que, vai perguntando, tipo, você quer ordenar do menor pro maior. Aí o cara pergunta, tu é maior? Troca. Tu é maior? Troca. Entendeu? Tu é maior? Não troca. Entendeu? Então tu tem um array lá, velho. Pensa assim, você tem um array. Aí esse array tem vamos supor que para facilitar o exemplo, é um array de números. Entendeu? Um array de números. Aí ele vai perguntar, ele vai estar na posição 0. Aí ele vai perguntar pro 1, mano, você é maior que o 0? Não, então não troca. Aí ele vai pro 1. Aí do 1 ele pergunta pro 2, ô 2, você é maior que o 1? Sou, então troca. E ele vai fazer assim uma série de vezes. É óbvio que falando assim, e a ideia não é nem que se entenda apenas com a fala, depois eu vou mostrar ali o funcionamento dele. Mas a ideia é que entenda-se como a gente pode definir o Bubble Sort como um algoritmo força bruta, velho, de ordenação. Porque ele realmente vai fazer isso, ele vai perguntar um por um, até ele ordenar tudo com a forma que você quer, seja em ordem crescente ou em ordem decrescente, beleza? Aí eu trouxe aqui um pouco da complexidade dele, o Gamma App, o melhor aplicativo web de apresentações e PowerPoint me ajudou. Os caras são fera demais, eu gosto muito. Aí ele traz aqui algumas das complexidades, mas não queria focar muito nisso, nesse primeiro momento. A ideia é mais apresentar mesmo e aí depois fazer alguns trechos de código aqui para dar uma praticada, dar uma entendida nisso. E aí depois sim começar a fazer essas comparações mais técnicas de Big O Notation, etc. Mas vamos por partes. Como diria a minha outra professora da faculdade, vamos por partes. Parte por parte, vamos resolver probleminha por probleminha para depois a gente
ver como é que a gente vai organizar isso para resolver o problema todo. Bom, vamos lá. E tem o Selection Sort, cara. Você tá entendendo? Tem o Selection Sort, velho. Selection Sort, né? Tem o Bubble Sort, tem o Selection Sort e tem o Insertion Sort. Como é que funciona o Selection Sort? Em cada interação percorre a parte não ordenada para encontrar o menor elemento possível. Realiza a troca. Troca este elemento com o primeiro elemento da parte não ordenada. E repete o processo até que todos os elementos estejam na sua forma correta. Ou seja, é um processo de seleção mesmo. Repare, o nome ele é bem sugestivo. Entenda a sorte como ordenação nesse caso. Ele é bem sugestivo mesmo. Ele percorre a parte não ordenada até você encontrar o menor disponível. E aí depois ele vai lá no primeiro que... Entendeu? Tá simples, velho. Tá simples. Muito fácil. E aí, se você não entendeu, não tem problema, porque depois a gente vai ver isso de uma forma mais visual, mais tranquila. Então, você tem que assistir o vídeo todo aí, velho. Você tá entendendo? Você tem que me ajudar, cara. Você tem que se inscrever no canal. Pô, é domingo, velho. Tô gravando vídeo de algoritmos de ordenação pra você, cara. Me ajuda a te ajudar, velho. Mas vamos lá. Se você não entendeu, fique tranquilo que daqui a pouco a gente vai voltar nele. Aí falo de novo aqui sobre alguns conceitos de complexidade, né? As trocas que é feitas e etc. Ele faz menos trocas mesmo que o Bubble Sort, é normal. Eu até apresento aqui, né? Realiza poucas trocas. Útil quando o custo de troca é alto comparado com o custo das comparações. Então, por essa você já entendeu mais ou menos como é que funciona. Tenho certeza que você já entendeu. Como ele vai funcionar. Ele faz um processo de seleção mesmo. Enquanto o método bolha, o Bubble Sort, ele faz comparação 1 a 1, o Selection Sort ele já tem uma inteligência a mais, digamos assim. O parte do funcionamento dele funciona já como um processo de seleção. Eu espero que tenha ficado claro o que eu quero dizer do método de seleção. Mas vamos lá. E você tem o Selection Sort, que é exatamente como... os caras do Gamma App foram felizes nessa apresentação que eles fizeram, na IA que fez, né? Porque é como se você estivesse ajustando uns cards mesmo. Insertion, né? Você está inserindo, né? Você está colocando naquela posição aquele elemento que você quer naquela área, né? Então, você vai ter um subarray ordenado, constrói um subarray ordenado da esquerda para a direita, progressivamente, ou seja, você vai ter toda aquela tua complexidade de array e você vai ordenando da esquerda para a direita. Dessa forma, ficando ordenado da forma que você quer, seja da forma crescente ou decrescente, ou do atributo que está escolhendo, de forma que você prefira mesmo, né? Vamos supor que você tem um tipo de dado e você quer ordenar, por exemplo, uma entidade lá, um conjunto de entidades com nomes, por exemplo, você quer em ordem alfabética ou não, se você quer ordenar pela idade daquele nozinho que tem ali, depende, cara, tudo depende, entendeu? Quero que você entenda o processo em si, nesse primeiro momento, o porquê que ele foi criado nesse primeiro momento. Para depois a gente ver alguns exemplos, a gente ver alguns funcionamentos visuais, depois, por fim, que é a última etapa, que é quando a gente vai colocar a mão no código junto, entendeu, cara? Por quê? Porque a hora que você entendeu como é que ele funciona, você viu como é que ele funciona, a hora que você for programar fica mais fácil, cara. Aí você quer chegar aqui e já sair programando? Calma aí, velho. Calma aí. Primeiro vamos entender os conceitos, vamos visualizar isso, como é que isso funciona, e aí depois a gente coloca a mão na massa, entendeu, cara? Aí fica mais fácil. Bom, mas dito isso, ele fala aqui, ó. Inserção precisa, insere cada novo elemento na posição correta, dentro do subarray já ordenado, que começou da esquerda para a direita, entendeu? E aí fala sobre as eficiências aqui, mas a ideia não é falar sobre eficiência agora, nesse primeiro momento. Trago mais algumas situações aqui. De novo, os caras foram muito felizes nessas imagens, porque fica muito mais simples de entender. E faz a comparação visual. Repare que no método bolha,
ele vai fazendo um por um mesmo, e aí ele coloca até como bolhas aqui, ó, mas ele vai comparando um por um mesmo, enquanto o Selection Sort ele já está selecionando. Repare que ele seleciona, entendeu? Ele pega cada coisa e coloca no seu lugar e aí já está ordenado. Ele faz menos trocas realmente do que o bolha, porque perceba que o bolha é um método força bruta, é um por um, irmão. O Selection Sort ele já faz, entendeu? Ele já tem ali uma certa facilidade porque ele vai separando mesmo, ele vai selecionando. Enquanto que o Insertion Sort ele já é mais preciso, digamos assim, quando você precisa, por exemplo, ordenar algo que já está quase ordenado, porque repare, como ele faz da esquerda para a direita e ele insere, ele percorre tudo aquilo, ele já sabe onde ele tem que colocar. Então se você tem um caso, e aí, assim, eu vou tentar evitar entrar nessa questão da Big O Notation, mas se você tem um caso, por exemplo, onde você já tem quase tudo ordenado, ele vai muito bem. Porque ele vai repercorrer aquilo tudo e falar assim, agora ficou fácil. Se eu tenho Z, não, o Z não é um bom caso, mas vamos supor, se eu tenho, se tá quase tudo ordenado e o G tá lá do lado do Z, bom, eu vou pegar o G lá do lado do Z e vou colocar ele entre o F e o H, né? F, G, H. Você tá entendendo? Então ficou mais fácil, porra. Porque já tá quase tudo ordenado. É óbvio. É muito óbvio. Então, eu queria que vocês entendessem mais ou menos esses conceitos. Eu sei que falando assim fica difícil. E aí a gente vai olhar num site russo o funcionamento deles, irmão. E aí vai ficar mais fácil. Óbvio que vai ficar mais fácil. Esse aqui é um partido comparativo. Queria ressaltar que é importante, sim, às vezes falando assim fica um pouco complexo, fica um pouco maçante. A ideia não é ficar maçante, a ideia é ficar tranquilo, bem mastigado, né, que se entenda. Mas entender que, pô, cara, por mais que você tenha aí na tua linguagem que é mais ergonômica mesmo, essas linguagens de mercado, tu já tenha lá um método de ordenação, é importante que se entenda os fundamentos por trás dele, entendeu? Por vezes, eu diria até que eventualmente você nem vai usar essa questão de ordenar mesmo as informações, porque tu tem um método pronto lá, você vai usar o método pronto, cara. E provavelmente vai te atender. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é porque tu não usa que não tem que saber. E é importante quando a gente trabalha com estrutura de dados, algoritmos de ordenação, e até mesmo quando a gente faz, foi como eu disse no começo do vídeo, aparece muito em situações reais, em sala de aula, faculdade, cursos técnicos, etc. Tem fundamento a coisa. Repare que tem fundamento. Senão não seria pedido em provas de pós-graduação, em provas de mestrado, a pós-comp eu sei que pede bastante, coisas desse tipo. Então é interessante que se saiba, que se treine, que se aprenda, e não é porque provavelmente você não usa no seu trabalho que você não tem que aprender. A mentalidade é essa, mais ou menos nesse sentido. Bom, vamos lá. Eu tenho um site aqui chamado Visualgo, irmão. Visualgo. Visualgo é um site russo que meu professor de estrutura de dados e coordenador na época do curso de ADS da FATEC de Sorocaba passava pra gente. E é muito bom, cara, porque às vezes você tá tratando algumas coisas ali, eles são meio abstratos mesmo. Só falando é difícil de você entender. É difícil mesmo. Tudo bem. E aí você pega um bagre que nem eu que não manja, não tem muito conceito de explicar mesmo, fica mais difícil ainda. Então a ideia é que se veja. Então, você entendeu para que ele existe, você entendeu lá que o bolha é método força bruta e que ele não tem muita inteligência, você viu o Selection Sort, você viu o Insertion Sort, você também já se ligou que o Insertion Sort lá, pô, quando tá mais ou menos tudo ordenado, ele é o top dos três. Então você já entendeu. Mas não entendi perfeitamente, beleza. Mas tu já entendeu. Mais ou menos. E aí, pô, beleza, agora eu tenho os conceitos, agora eu preciso ver isso, e aí depois eu vou brincar com a programação. Aí eu vou entender, vou dar uma tateada, vou entender como é que funciona. E aí, passo por passo, a gente vai melhorando isso aí ao passo de resolver tudo. Bom, vamos lá. Repare que eu tenho aqui o Bubble Sort, e aí eu vou mandar ele ordenar aqui. E ele faz a troca certinho, ó. Ele me mostra, inclusive, o código aqui, ó. Aí ele volta, ele foi lá, ordenou 39 no final, ele voltou, ó. 3, tal, trocou. Ele vai trocando um por um, cara. Um por um.
Força bruta. Eu falei pra você que era o método força bruta, entendeu? Ah, ele, um por um, maior tal, volta. Maior tal, volta. Maior tal, volta. Força bruta. De novo. Ah, não ficou claro. Vamos de novo. Ó. Ó lá, ele vai fazer, ó. 26 é maior, 39 é maior que 31, 39 é maior que 3, 39 é maior que 38, 39 é maior que 37, 39 é maior que 39, não. Tá, Aí, cara, se você é um cara meio ligeiro, você poderia falar assim, ah, mas o 39 não é maior que o 39 e passou. Por quê? Eu vou deixar você pesquisar essa aí. Melhor, coloca nos comentários aí o porquê que tu acha que ele fez comparação 39 maior que 39 e passou. Eu quero ver qual que é mais ou menos o que vocês vão pensar aí. Porque, tipo assim, vocês viram, ele comparou 39 e 39. E o 39 que estava atrás passou. Por quê? Vou deixar vocês refletirem sobre essa aí. Olha lá, e ele vai comparando, cara. E assim, você imagina, aqui tem, ó, tem de 0 a 9. Então tem 0, 1, 2, 3... E demorou um tempão. Você imagina você tem 1 milhão de elementos. Quanto tempo que não demora para fazer isso? O zero elemento na posição 0 é maior que elemento na posição 1. Troca. 1 milhão de vezes. Na verdade não é 1 milhão de vezes, é muito mais que ele vai fazer, né? Ele vai perguntar lá e eventualmente vai trocar, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Bom, vamos lá. De novo, velho. Vou colocar ele mais rápido aqui, senão a gente vai ficar até amanhã. Ó, ele vai trocando, ó. Trocou, 39. Ó. Um por um, velho. Força bruta. Força bruta. O algoritmo de ordenação força bruta é, entre aspas, o Bobosorte. Porque ele faz um por um. Bom, acho que ficou claro. Aí, a gente tem o Selection Sort, velho. Ó, esse aqui eu vou colocar mais devagar. Sorte. Ó, 3. Escolheu 6. Tum, troca. Ó, ele vai ordenando. Ó. Trocou 23. Ó, 23, 26. Ó. Rápido. De uma certa forma. E repare que ele dá o código aqui, ó. Vou colocar ele mais devagar para ficar mais claro. Ó. 6. Pegou o 3. O 3 é o menor, então o 3 vem pra ponta. Qual que é o menor? É o 6. 6 vem pra ponta. Qual que é o menor? É o 6. Vem pra ponta. 14. Vem pra ponta. É o 12? Não, vem pra ponta. Ó, 14. Vem pra ponta. 23. 20. Vem pra ponta. Ó, a gente tem a possibilidade de dar um pause aqui ainda. De novo, fazer mais uma vez, ó. 6, 3. Xi, não pausa essa bosta? Xi, enfim, você entendeu, velho? Ele tá percorrendo, ele falou assim, ó. O cara da primeira posição é o menor? Não. Então passa. Esse é o menor? Não. Esse é o menor? Não. O 3 é o menor? Então o 3, ele vem lá pro começo. Aí ele começa tudo de novo. Aí ele fala, o 6 é menor? Não. O 7 o próximo é o menor? Não. O próximo é o menor? É o 4, por exemplo. Vem pra ponta, que tá na frente do 3. Método de seleção. Método de seleção. Aí eu pergunto pra você, nesse caso, qual que é melhor? O Bubble Sort, que tá, é menor? Não. É menor? Não. É menor? Não. Troca. Ou seleção. Repare, o Bubble Sort ele faz um por um. Sempre. Esse cara da frente é maior? Ou não é? Não é? Não é? Se é, troca. Se não é, não troca. Ou seleção. Você entendeu? Então fica mais... visualmente fica mais tranquilo de se entender como ele funciona. Visualmente. E aí por fim a gente tem um Insertion Sort. Que é o tal método que, quando já tem quase tudo ordenado, ele é muito rápido. Que foi o esquema das letras que eu dei lá. Por exemplo, suponha que você tem um array e cada posição do array é uma letra do alfabeto. E tá quase tudo ordenado. É importante. Está quase tudo ordenado.
E aí vamos supor que o G ele tá lá no final, perto do Z. E aí você vai ter a troca do Y com o Z. Então o Y tá no lugar do G e o G tá no lugar do Y. Porra, óbvio. Ele vai pegar um aqui, vai colocar aqui, vai pegar outro aqui e vai jogar lá. Que nem a imagem que os nossos caras amigos da Gama App, a IA da Gama App fez pra nós lá, que nos ajudou. Então, vamos ver isso, como é que isso vai ser na prática. Olha lá, ó. Ó. Selecionou 2. Ó. 3, ó. Na verdade era o 0, né? Acabou já. Acabou. Ó, de novo. Olha lá, ó. Comparou. Ó, 2. Achou 2. Colocou aqui. Achou 0. Ó, voltando. Ó, achou 8. Ó, achou. Achou 12. Comparou com 11. Você entendeu? Reparou porque, entenda, é muito importante que se desapegue ao código nesse primeiro momento e seja visual. Porque você entendeu que o bolha, na primeira parte do vídeo, era um método força bruta. Era um método força bruta. E não importa o que aconteça, ele sempre vai ir comparando 1 a 1. Você entendeu depois que o método do selection sort, ele faz aquele processo de seleção realmente. E você entendeu depois que o método de seleção, que o método de inserção, perdão, ele é meio que parecido com isso, com selection. Só que ele tem uma particularidade dele que é diferente. Que nem você acabou de ver agora. Então, você entendeu primeiro para que serve cada um. O bolha, o selection e o insertion sort. Aí você viu isso e aí depois você vai dar uma brincada com o código. A gente vai dar uma brincada com o código. A gente vai fazer isso parte a parte, vai colocar trechos ali comentados, eventualmente a gente vai desenhar antes. Falei, pô, mas a gente já entendeu para que funciona, a gente já viu, vai desenhar ainda? Falei, meu amigo, a gente vai desenhar ainda. Porque é importante que você veja isso antes de você ir direto pro código, já, senão você se frustra. Isso, provavelmente, isso que eu tô falando para você, provavelmente se você tá na faculdade, se você faz algum curso técnico, o teu professor falou para você. Provavelmente. E você, cabeça dura, não escutou. Porque a gente não escuta. Como eu também não escutava quando eu estava na faculdade. Eu não escutava. Eu não fazia isso. Isso aqui. Que é entender primeiro, visualizar, talvez desenhar e só depois ir pro código. Você vai ver como é que vai ficar fácil quando você vai pro código. Porque já vem resolvido. Óbvio, já vem resolvido. Então, mas vamos por partes, vamos entender primeiro esse processo, aí depois a gente volta aqui, se precisar voltar o vídeo aí você volta, eu vou deixar o link desse site na descrição aí para vocês poderem ver, porque é legal mesmo esse site aí, ele tem vários outros tipos de algoritmos aqui, ó. Eu usava ele muito quando eu precisava estudar para estrutura de dados, ó, árvore binária, grafos, entendeu? Ó, você tem várias estruturas de dados aqui, ó, network, tem algumas outras aqui também, ó. Cadê? Ó, listas encadeadas, heaps, estrutura de grafos, bitmask, sorting, que é o que a gente tava, hash tables, entendeu? Que é um conceito muito legal também, atual dos hash tables, né? São muito interessantes, inclusive. Então, é muito importante que você entenda isso se você quer realmente ir bem nas matérias de estrutura de dados e algoritmos de ordenação. Porque é justamente esse o processo. Às vezes você pega e tenta ir direto pro código, cara, você acaba se frustrando. Porque já não é fácil. E aí, pô, às vezes você tem que entender o conceito, visualizar, desenhar, e aí sim você vai pro código. Aí quando você faz esse processo, você já vai mais instrumentalizado de uma certa forma, já vai mais tranquilo. Mas isso aí é papo para um outro vídeo, cara, entendeu? Para você assistir com mais calma, mais de boa. E aí depois a gente vai fazer uns trechos de código junto aí, vai ser bem legal. Beleza? Mas a ideia era mais ou menos essa hoje, era apresentar primeiro os conceitos, visualizar e fazer alguns comentários por cima. Se precisar assistir o vídeo de novo, volta aí, coloca em 2x, eu sei que vocês assistem em 2x aí, e é interessante isso. Fechou? Tô aqui para ajudar, também tinha muita dificuldade nessa matéria quando eu estava na faculdade, e é muito interessante porque hoje eu falo
com muito mais tranquilidade, me sinto mais à vontade para falar sobre esses conceitos aí, é bem mais tranquilo do que parece. Não é um bicho de 7 cabeças, se você tem dificuldade, saiba que eu também tive. Então, conte comigo aí, deixa seus comentários se você tiver dúvida, se você acha que algum trecho não ficou tão claro, me fala aí que na próxima eu posso explicar melhor. É nóis, tamo junto.